Deus trouxe uma palavra para eu compartilhar com a igreja, que eu estava meditando essa semana e eu creio que Deus me levou aos entendimentos que é necessário que tenhamos, né? Porque vemos que se aproxima, né, o dia da volta do Senhor. A qualquer momento o Senhor pode voltar, né? Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. E Deus me mostrou, me deu alguns ensinamentos que eu gostaria de compartilhar com a igreja. Está desde a segunda carta de Pedro até a carta de Judas. Lógico que nós não vamos ler, né? Mas apesar que são cartas pequenas, a segunda carta de Pedro tem 3 capítulos, mas nós vamos fazer menção a algo importante para nós, igreja do Senhor, né? Nós que já temos um relacionamento com o Senhor. Amém? Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia na segunda carta de Pedro. É lá no final. Se você tiver dificuldade, vai para Apocalipse e volta. Apocalipse, Judas, depois vem as cartas de João e as cartas de Pedro. Segunda Pedro, no capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 1 mesmo, até o 20, por enquanto. Né? Eu ainda pensei, vamos orar de início, não vou ler texto nenhum, para que a gente pudesse fazer menção a outros textos. Mas o texto que desencadeou a mensagem é esse que nós vamos ler agora. A partir do versículo 1 de 2 Pedro, do capítulo 1, diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude conhecimento, ao conhecimento domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se estas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes essas coisas, se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto eu viver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar dessas coisas. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos esta voz vinda dos céus quando estávamos com ele no monte. Assim, temos ainda mais firmes
a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Deus, Pai Todo-Poderoso, Soberano, Tu és o Criador de todas as coisas, Criador dos céus e da terra, o nosso Criador. Pai, nós cremos em Ti, cremos em Jesus Cristo, a quem Tu enviaste, cremos na Tua palavra, cremos que o mundo foi criado, formado pela palavra de Deus. Pai, queremos agora, Pai, Te pedir que o Senhor ministre aos nossos corações aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós nesta noite, porque o Senhor nos reuniu aqui com um propósito, Pai, e que este propósito seja estabelecido nesta noite. Entregamos a direção da ministração ao Teu Espírito Santo, para que Ele nos conduza de acordo com a Tua vontade, e que a voz do homem se cale. Pai, me apego à Tua fidelidade, que vai além das nuvens. Tu és fiel, ainda que sejamos infiéis. Pai, Tu és o grande amor da nossa vida, um amor para a vida inteira. Aquele, Senhor, que foi capaz de fazer o que ninguém faria. Por isso nós nos curvamos diante de Ti, diante do Teu amor, diante da Tua bondade, diante da Tua graça e misericórdia. Te agradecemos, Senhor, por sempre nos perdoar, por estender a Tua graça salvadora, por estender a Tua misericórdia que é infinita, Deus. Obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor, ó Deus. Fica conosco, ministra aos nossos corações. O Senhor sabe como cada um que está aqui nesta noite está com o coração, com a mente, porque é o Senhor a cuidar de nós neste momento, Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Senhor, e desde já louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, o Senhor já começou a ministrar no período do louvor. Nós vemos aqui, essa é a segunda carta de Pedro. Quando eu estava preparando a mensagem, aí confundi um pouco, 2 Pedro 2, aí eu ia para 1, eu falei, não é esse o texto, essa é 1 Pedro 2, né? Confundia um pouco. Pedro escreveu 2 cartas, né, para nós, né, para todos que receberam como eles uma fé igualmente valiosa. Nós recebemos uma fé tão valiosa quanto a fé dos apóstolos. E a primeira carta que ele escreveu foi mais ou menos ajudando a igreja a como lidar com a perseguição que vinha de fora. Então, ele orientou a igreja como fazer com a perseguição, com os problemas que vêm de fora, né, para nos alcançar. Já a segunda carta, ele já nos ensina como lidar com os problemas dentro, como a nos proteger dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos anticristos. E com isso nós vamos falar aqui, até fazer menção à carta de João. E a carta de Judas também. Judas, entenda-se de passagem, logicamente que não foi o que se suicidou, né? Que Judas é esse, né? Pode ser ou Judas apóstolo, ou provavelmente, né, a mais corrente que creem que foi Judas, irmão do Senhor, que escreveu. E a segunda carta de Pedro e a carta de Judas, elas se assemelham num ponto que alguns teólogos acreditam que pode ter sido incluído um trecho de uma carta na outra, assim como, por exemplo, eu estou preparando uma mensagem e eu acho algo interessante num livro, então eu pego e incluo na minha mensagem aquele trecho. Né? E nós vamos ver isso aqui nessa noite. Mas começando já pela segunda carta de Pedro, nós vemos que Pedro escreveu essa carta já perto da partida dele, né? Perto do fim da sua vida, porque ele diz que, como o Senhor me revelou, em breve estarei deixando este tabernáculo. O Senhor revelou a ele. Então, nós vemos aqui que, de início, ele já fala que
tudo que nós precisamos, no versículo 3, né, tudo que necessitamos para uma vida de piedade, o divino poder de Deus já nos deu. Nós temos tudo que precisamos, né, para ter uma vida de piedade, uma vida santa, uma vida de acordo com os padrões de Deus. Né? Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. E o texto prossegue dizendo que ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que nós nos tornássemos participantes da natureza divina. Olha o que Deus fez, né? E para que a gente fugisse da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Como é que Deus nos protege, né? Eu vou dar a eles as minhas promessas para que eles sejam participantes da minha natureza. E com isso, eles tenham condições, sim, de fugir dos problemas da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. A igreja tem condições de não se deixar corromper, né, por causa da cobiça, porque o Senhor deu as suas grandiosas promessas, é o que diz aqui. E depois o texto prossegue quando fala da firmeza das Escrituras, da glória de Cristo e da firmeza das Escrituras. Quando no versículo 16 e versículo 18 do capítulo 1, ele fala que nós, ele, o apóstolo, né, e os outros apóstolos, nós não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, né? Nós não seguimos essas narrativas que são criadas, né, para ter uma lição de moral embutida naquela narrativa. Não. Ele diz assim, nós não seguimos fábulas inventadas quando nós falamos para vocês a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, diz Pedro, nós fomos testemunhas oculares. Quando eles estavam no Monte da Transfiguração, estava lá Jesus, Pedro, Tiago e João. Eles estavam lá, subiram ao monte, e Jesus se transfigurou diante deles, e eles viram de um lado Moisés e do outro lado Elias. Né? Aí Pedro já falou logo, vamos fazer 3 tendas e ficarmos aqui. Nisso, os dois sumiram e ouviu uma voz do céu que diz, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ou seja, Jesus é o cumprimento da profecia, simbolizada por Elias, e o cumprimento da lei, simbolizada por Moisés. Jesus é o cumprimento da profecia e da lei. Então ele disse, nós estávamos lá no monte, nós somos testemunhas oculares. Uma vez eu estava falando aqui, quem é da área assim, do direito, né, e principalmente na área criminal, quando alguém é processado, digamos, criminalmente, né, o processo corre normalmente na apresentação da defesa, a defesa pode arrolar, digamos, 3 testemunhas de defesa. E na hora que as testemunhas vão ser ouvidas, o juiz pergunta logo, você viu o fato? Ou você testemunha apenas de comportamento, apenas para falar da índole da pessoa. Não, eu conheço essa pessoa, é meu vizinho, eu moro perto dele, eu sei que é uma pessoa de índole boa, mas não viu o fato. Já quem viu o fato pode mudar o curso de um processo, porque é a testemunha ocular, é a testemunha que viu. E é o que Pedro fala. Ninguém contou para a gente. Nós estivemos lá, nós vimos Jesus ser transfigurado e ouvimos a voz que vinha de Deus dizendo, este é o meu filho amado em quem me agrado. Então ele diz assim, nós devemos julgar a palavra dos profetas firme, né? Se nós faremos bem se nós prestarmos atenção a ela, a palavra dos profetas, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no nosso coração. Aí depois ele diz, antes de mais nada, saiba de uma coisa, isso é muito importante, irmãos, aqui no versículo 20. Antes de mais nada, saiba que nenhuma profecia provém de interpretação pessoal. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo.
Então, nós temos que entender que a profecia é Deus falando, é a vontade de Deus. Deus é uma pessoa e tem uma vontade. E Ele usa pessoas para falar a vontade dEle. É diferente Deus chegar e falar, irmão, eu desejo que essa semana você tenha uma semana de paz, eu desejo que aconteça coisas boas na tua vida. São os meus votos, eu estou abençoando você quando eu falo isso de mim. Mas se o Senhor me usar para falar, esta semana vai acontecer isso, assim, isso é do Senhor, e não vontade. Há uma diferença. Às vezes a gente fala, eu profetizo sobre a tua vida, que vai... Não, eu abençoo a tua vida, dizendo que vai acontecer isso, é o que eu desejo o melhor para você, eu ministro a bênção sobre a tua vida, mas nenhuma profecia parte do homem, a profecia é Deus falando, então temos que saber isso, para evitar determinados erros, né? Então, nós vemos aqui que eu pedi a Deus, Senhor, tem misericórdia para eu não confundir os textos, né? Eu falei, Deus, às vezes eu peço para o Senhor me dar uma palavra assim, mais simples, que não tem que estudar muito, né? Mas o Senhor é fiel. E é importante, né? É importante a gente saber, né? Ser ensinado. Eu gosto muito. Na quarta-feira foi ótimo, né? E teve uma quarta-feira, então, aqui, vou até fazer menção quando chegar o momento, tivemos uma aula de história. É muito bom. É bom a gente saber qual o contexto que estamos inseridos, né? A nossa era. Então, ele fala que nós devemos... Primeiro, resumindo isso aqui, ele fala que tudo que a gente precisa para ter uma vida e não se sujeitar à corrupção do mundo já nos foi dado por Deus. Nós devemos saber que o evangelho que nos foi pregado, nos foi anunciado por testemunhas oculares que ouviram a voz de Deus dizendo que Jesus é o Filho amado de Deus. E ele diz aqui também que nenhuma profecia vem de interpretação humana. E ele diz que nós fazemos bem em nos apegarmos à profecia. Agora, pula comigo ainda para a carta de Pedro, no capítulo 3. No capítulo 3, versículos 1 e 2, ele diz assim, amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas, quero despertar com elas lembranças à sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Aqui, Pedro coloca a palavra do Senhor, o mandamento do Senhor, através da palavra dos apóstolos, está no mesmo nível da palavra dos profetas. Ou seja, os profetas que falaram no Antigo Testamento, né, antes de Jesus, tudo que eles falaram, toda essa palavra está no mesmo nível de importância para a nossa vida que o mandamento do Senhor dado para nós através dos apóstolos. É o que ele diz aqui, ele coloca, em termos de importância e significado, ele coloca no mesmo nível. O mandamento do Senhor através dos apóstolos é a palavra de Deus para nós. Né? E nós vemos que ele prossegue aqui falando no capítulo 2, voltando para Pedro, no capítulo 2, no versículo 1, ele diz assim, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Ou seja, a importância da palavra dos profetas no mesmo nível de importância da palavra dos apóstolos. O perigo dos falsos profetas do passado, no mesmo nível do perigo dos falsos mestres que surgirão no nosso meio. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição.
Ou seja, eu pesquisei, né? A pastora até já mencionou isso aqui, acho que foi no domingo, acerca das heresias que se infiltravam na igreja naquela época. E uma das heresias que tinha assim, grande força era o chamado gnosticismo. O gnosticismo ele ganhou, o sistema ele foi desenvolvido e de uma forma mais complexa nos séculos I até o século III da igreja. Na época que os apóstolos estavam lidando com essas situações na igreja, é como se tivesse uma forma primitiva, é como se ele estivesse começando. Né? E o gnosticismo, eu não vou falar tudo aqui, porque senão, né, nós temos que pesquisar, e aquilo que foi importante aqui na mensagem a gente fala. Só deixar claro que a doutrina central do gnosticismo era que o espírito é inteiramente bom e a matéria é inteiramente má. De acordo com essa ideia central, surgiam alguns erros. Dentre eles, um que eu achei importante mencionar é dizer que Cristo... Oi? Que a verdadeira humanidade de Cristo era negada de duas maneiras. Cristo somente parecia ter corpo, era o que os gnósticos falavam. E também que Cristo divino uniu-se ao homem, Jesus, no batismo, abandonando-o antes de morrer. Olha o erro, olha a heresia. Porque diz a palavra que aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não procede de Deus. Então, nós temos que combater. É isso que Pedro, João, Judas, eles combatiam, né, na igreja. Né? E nós vamos ver que é muito importante. A igreja evangélica no mundo, né, no Brasil, no mundo, ela ganhou dimensões enormes. Em qualquer lugar você encontra uma pessoa que já ouviu falar de Jesus. Eu creio que o evangelismo de hoje ele ganha uma outra forma. Né? É um evangelismo associado ao ensino daqueles que já estão dentro. Né? Porque é importante nós estarmos firmados na palavra. Outro erro do gnosticismo, esses erros levam ao quê? A uma licenciosidade. Então, o gnosticismo era uma heresia libertina. Ele repudiava toda restrição moral. Né? Se a matéria é ruim, né? Alegava que Deus é só espírito. E o que a palavra diz? Que Jesus é a imagem do Deus invisível. Deus se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, né? Então, que a gente possa combater, né? A gente tem que estar afiado na palavra de Deus, não apenas no conhecimento. Às vezes você fala, mas eu não tenho dificuldade. A tua intenção em fazer a vontade de Deus já é um belo caminho, já é um grande passo para Deus te instruir na verdade. Porque às vezes você não tem o conhecimento teológico, digamos assim, mas você tem, o teu coração é voltado para Deus, é voltado para fazer a vontade de Deus. Às vezes você não sabe qual é a vontade de Deus para a tua vida, mas se o teu desejo é que a vontade de Deus se cumpra na tua vida, seja ela qual for, eu creio que é meio caminho andado. Isso digo eu, não o Senhor. Eu creio que é meio caminho andado, porque muitas vezes nós não conhecemos a vontade de Deus, mas o Senhor, Ele endireita, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Diz que o Senhor, Ele nos coloca no caminho certo, quando a gente tem boa intenção, mas porventura tomou uma decisão errada, Ele nos coloca novamente no trilho. E, vindo também para 2 Pedro, no capítulo 3, a continuação do que lemos, diz, a partir do versículo 3, diz assim: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Os escarnecedores sabem que Deus fez uma promessa, os escarnecedores sabem dos antepassados,
Onde estão esses escarnecedores, né? Onde estão os falsos profetas? Onde estão os falsos mestres? Onde estão os escarnecedores? Lá do lado de fora, né? Lá no poder. O Senhor me deu uma palavra agora no final, antes de eu vir para casa, eu anotei como uma palavra profética para a igreja do Senhor Jesus. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu interior. Não se preocupa tanto com o exterior, guarda o teu interior, porque disso depende a tua vida. O coração da igreja, o interior, né? Isso é que nós devemos ter cuidado em guardar. É o que Pedro está falando aqui na segunda carta. Na primeira carta, ele instruiu a igreja como se proteger dos ataques externos. Aqui, ele ensina a igreja, instrui a igreja a como se defender de doutrinas erradas, de heresias que possam se infiltrar no nosso meio. Como eu falei aqui, a igreja no Brasil ela ganhou proporções enormes, né? E volta e meia a gente ouve falar uma coisa, a gente não entende direito, né? Então nós precisamos estar afiados na palavra, né? E esses escarnecedores, esses falsos profetas, esses anticristos, como João diz, onde esses homens surgirão? Né? Vamos lá em Judas. Judas é a carta antes de Apocalipse. Judas não tem nem capítulo, é só versículo, porque já começa com o versículo 1. Em Judas, no capítulo, eu gostei tanto dessa carta de Judas, eu ainda fiquei na dúvida se eu colocaria como texto áureo Judas ou Pedro. Aí depois eu fui ver que as duas são semelhantes, né? Pelo Espírito, a gente sem saber. Diz aqui, Judas, no versículos 3 e versículo 4, diz assim: amados, embora estivesse ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único Senhor e soberano. Aqui ele estava se referindo aos gnósticos. Quando falava da libertinagem, os gnósticos negavam os ensinamentos de Jesus, ou seja, negavam Jesus. Eles achavam que tudo era motivo, porque a matéria era ruim, né? Então não podia fazer nada quanto a isso, então ele podia fazer de tudo. Esse era o engano e Judas estava combatendo. Então Judas fala assim: olha, irmãos, eu a princípio queria falar acerca de salvação com vocês, é o que ele diz aqui, mas senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé. Eu botei até o título da minha mensagem de hoje: batalhem pela sua fé. E batalhem, lutem pela fé original que vocês receberam. Não se afastem da fé em Jesus Cristo, porque Deus concedeu a Jesus Cristo o poder de dar a vida, de conceder a vida. A palavra lá em João diz que aquele a quem Jesus, aquele que crê em Jesus tem a vida eterna, mas aquele que não crê já está condenado. Deus deu a Jesus o poder de conceder a vida. Deus deu a Jesus o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Em Jesus, se sair de Jesus, está saindo de Deus. Quem não crê no Filho não pode crer naquele que o enviou. Não adianta. Jesus falou: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não falou ninguém vai ao Pai. Ele falou ninguém vem ao Pai. Ou seja, eu e o Pai somos um. Ele é a imagem do Deus invisível. Como Deus é? Vamos olhar para Jesus.
como é o caráter de Deus. Vamos ver como é que é o caráter de Jesus. Então, esses homens surgirão no meio do povo de Deus. Agora eu vou pedir para você ir lá em João, 1 João, depois, antes de Judas, tem 3 cartas pequenas. A de 1 João é a maiorzinha. As outras são pequenas. João escreveu 3 cartas. Nós vamos ler o trecho que está em 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 18. João fala advertência contra os anticristos. E olha, não preciso nem falar para vocês que depois de ler essas cartas, eu emendei com o Apocalipse e fui direto, né? Engrenei a primeira, acelerei e fui até o final, né? E nós vemos assim coisas interessantes, né? Em Apocalipse, apesar de ser um livro difícil. Eu ainda não me atrevi a pregar sobre Apocalipse, não me atrevi não. Deus ainda não me deu a direção. Vamos falar assim que fica melhor, né? Fica feio falar não me atrevi. Se Deus mandar, a gente tem que falar, né? Então ele fala aqui, 1 João capítulo 2, a partir do versículo 18, diz assim: filhinhos, João chamava muito de filhinhos, né? Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Parênteses. Saíram do nosso meio, dos ensinos dos apóstolos. Não é saíram, mudaram de igreja. Não é saíram daqui para outro lugar, não. Saiu do ensinamento dos apóstolos, da doutrina dos apóstolos e dos profetas, e foram para outras doutrinas, né? E se infiltraram no meio, querendo espalhar heresias no meio do povo de Deus. Ou seja, a gente tem que se preocupar, assim como nós individualmente temos que nos preocupar com o nosso coração, porque o maior inimigo que temos habita dentro de nós. Sabe qual é? A incredulidade. Esse é um inimigo que a gente tem que ter uma batalha, uma luta diária, né? Porque foi o que aquele homem falou: Jesus, creio, ajuda-me na minha incredulidade, ou seja, ajuda-me nessa luta. Assim como nós, como membros individualmente, como seres humanos, como cristãos, ovelhas sozinhas, temos que nos preocupar com o nosso coração, a igreja como um todo também tem que se preocupar com o seu interior, né? Temos a cada dia que estar mais firmados na palavra, ter o desejo de aprender mais e mais, para que quando essas doutrinas apareçam, a gente saiba instruir, ajudar as pessoas. Porque o que diz no final da carta de Judas, o que ele fala? Tenham compaixão daqueles que duvidam, a outros salvem, arrebatando-os do fogo, a outros ainda mostrem misericórdia com temor. Ou seja, nós temos também, quando você vem à igreja domingo, você vem para ser abençoado e para abençoar. Você vem porque às vezes alguém vai precisar de uma palavra sua e você está aqui. Temos que ter essa visão, né? Não é porque não exercemos nenhuma função na igreja, que estamos no banco, que não podemos ser usados pelo Senhor. Ou seja, a igreja como um todo também tem que se preocupar com o seu coração, com o seu interior. E João, no capítulo 2, 1 João capítulo 2, ele prossegue dizendo: quem é o mentiroso? Versículos 22 e 23. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo. O anticristo é aquele que nega que Jesus é um enviado de Deus. É o Cristo que veio, foi enviado por Deus para morrer pelos nossos pecados e ressuscitar para que a gente tenha a vida eterna. Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho, nega também o Pai. Quem confessa publicamente o Filho, tem também o Pai. E outra coisa importante,
Ainda em 1 João, no capítulo 2, versículo 29. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica justiça é nascido de Deus. Nós temos um dia determinado pelo Senhor para termos um encontro com ele, né? A salvação vem do Senhor. O Senhor é que escolhe aquele dia para revelar Jesus Cristo no coração. Mas nós vemos até pessoas que ainda não confessaram publicamente Jesus, mas nós vemos que elas têm frutos do caráter de Deus. São pessoas que praticam a justiça. São pessoas, às vezes, irmãos, nós vemos um incrédulo com atitudes, às vezes, superiores de uma pessoa que já teve um relacionamento com Deus, já teve o conhecimento da verdade. Porque o ímpio é esse que, dizendo-se cristão, age de maneira contrária. O ímpio não é aquele que ainda não conhece o Senhor, aquele que ainda não teve uma experiência com Deus, aquele que ainda não foi disciplinado, doutrinado, né, na doutrina dos apóstolos e profetas, mas vai ter um encontro com o Senhor. Nós cremos, né, e que toda a nossa casa vai acontecer isso, né, porque se crer no Senhor Jesus, serás salvo tu e tua casa. Então, agora, rebatendo um erro, né, rebatendo um erro dos escarnecedores. Os escarnecedores que foram mencionados aqui por Pedro, eles diziam o quê? E as promessas de Deus? Não se cumpriram? A promessa da sua volta continua tudo do jeito que está, até agora ele não voltou. Só que tudo não permanece do jeito que está, não. Nós vamos ver aqui, vou ver se dá para eu ler, de 2 Pedro, no capítulo 3. Deixa eu ver o que é melhor. 2 Pedro 3, 5, 7. Não, vamos ler 2 Pedro 2, 4, 9. Não. 2 Pedro 2, 4, 9. Deixa eu ver aqui. 2 Pedro. Eu sei de que trata o texto, mas eu queria que vocês vissem para marcar. 2 Pedro 3. Engraçado. Eu estou em 1 Pedro. 2 Pedro. 2 Pedro 3, do 5 ao 7, diz assim, mas seguindo o texto mesmo, quando fala dos escarnecedores, diz assim, mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Aí aqui, voltando para Pedro, no capítulo 2, eu achei, a partir do versículo 4, diz assim, pois Deus não poupou os anjos que pecaram. Eu vou resumir, não vou ler tudo. Deus não poupou os anjos, Deus criou os anjos, tudo, mas quando eles pecaram, Deus não poupou os anjos. Ele não poupou o mundo antigo e trouxe o dilúvio. Ele avisou, debochavam de Noé, Deus está avisando que ia mandar o dilúvio, e mandou o dilúvio. Deus condenou também as cidades de Sodoma e Gomorra, né, reduzindo a cinzas, mas livrou Ló. Versículo 9, vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Ou seja, Deus, de tempos em tempos, intervém na história. Presta atenção em tudo que aconteceu. Do início, a terra foi criada, Deus fez separação entre águas e águas, colocou o firmamento, e por essas mesmas águas, o mundo foi submerso quando ele anunciou o dilúvio. A palavra de Deus, pela própria palavra de Deus, Deus enviou juízo sobre a terra. E vemos aqui que Deus, ele interviu na história.
Ele interviu na nossa história, é isso que eu faço menção agora. Deus, quando havia escravidão, vamos lá para a escravidão no Egito, o povo, 400 anos escravo no Egito. E diz a palavra que no dia que se completaram os 400 anos de escravidão, o povo saiu do Egito. Deus interviu na história, uma nação poderosa como o Egito. Estou afiada aí vendo os 10 mandamentos, né? Uma nação poderosa como o Egito, Deus fez assim, surpreendeu. Deus interferiu na história. Deus interferiu na história daquela época. Nós vemos a nossa história, a época da escravidão. Né? Deus não interferiu na escravidão, como bem mencionou a pastora Monique numa quarta-feira, numa aula de história, que eu gostei muito. Deus usou um sistema, que foi o capitalismo. Deus mostrou, né, que se não houvesse escravos, seria melhor financeiramente. Ou seja, Deus usou esse sistema capitalista para intervir na nossa história e acabar com a escravatura, acabar com a Lei Áurea, né, sendo assinada pela princesa Isabel. A nossa, 20 anos de ditadura, eu procurei saber, 20 anos de ditadura num regime militar, começou em 64, com o ato institucional número 5, né, ali. Por exemplo, eu vivi praticamente na ditadura. Muitos de nós só viemos conhecer o que eram eleições diretas já adultos. Foram 20 anos de ditadura e Deus interviu na história do Brasil e nos deu o direito de votar, elegendo o nosso presidente. Será que Deus não está intervindo no que está acontecendo no nosso país? Será que Deus não está usando o Ministério Público, a Polícia Federal, para está investigando isso há muito tempo? As nossas orações diante de Deus por esta nação estão sendo ouvidas. Só que Deus, ele está usando. Olha, as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Nós estamos sentindo assim medo de não ter água. Né, o que está acontecendo lá em Governador Valadares, eu recebi um áudio que a Ana Márcia mostrou, na mesma hora que eu ouvi o áudio, eu orei a Deus para aquela nação, para aquela cidade, eu falei, Senhor, ficar sem água, nós estamos assim, em situações sendo amedrontados na área financeira, amedrontados no bem natural maior que é a água. Nós estamos ameaçados de vir a ficar sem água. Mas o Senhor, Ele está intervindo nessa situação. Como eu comentei aqui, às vezes quando eu vou orar pelo Brasil, eu não sei o que pedir. Eu falo, Senhor, intervém nessa nação e que o Brasil volte a crescer. É isso que eu peço, e eu não sei, antes, há muito tempo atrás, a gente, tem que ter líderes evangélicos no poder, a gente falava, vamos votar em fulano, eu nunca fiz isso, nunca votei em ninguém por ser evangélico, mas às vezes a gente, não, é bom ter alguém lá. Será que essa é a saída? A gente vê diante do quadro que se apresenta diante de nós. Enfim, Deus, Ele, de tempos em tempos, Ele intervém na história. E eu creio que daqui a alguns anos, né, nós vamos nos levantarmos, né, como nação. Mas sabendo que a nossa pátria celestial, a nossa pátria não é esta, a nossa pátria é nos céus. Um vídeo que eu vi, acho que foi o Alex que compartilhou, eu ainda botei isso mesmo, concordei em gênero, número e grau com aquilo que aquele homem estava falando ali acerca do mundo, né? Que às vezes a pessoa fala de paz no mundo. Paz no mundo é discurso de anticristo. Se a gente for ver lá no milênio, vai ser o discurso do anticristo, paz, a paz mundial. Jesus falou assim, eu não vim trazer paz à terra. Quando Jesus anunciou que Jesus ia vir, primeiro houve uma matança de inocentes, foi uma guerra no céu, entendeu? E Jesus, às vezes na nossa casa, quando alguém se converte, às vezes é uma luta, é uma batalha. Jesus, ele não se metia em situações políticas. O povo de Israel pensava que ele era o líder que Israel estava querendo para livrá-los do jugo romano. Ele falou, o meu reino não é deste mundo. É como se ele estivesse falando, querendo salvar o maior número de pessoas. Aí, no vídeo, fala algo que é interessante. Se você soubesse que o Titanic ia afundar,
você estivesse dentro do Titanic, você ia, vamos pintar ele dessa cor para ele ficar mais bonitinho? Não, esse lado aqui, pessoas se preocupando, o Titanic afundando e as pessoas se preocupando em fazer uma reforma no Titanic. É o que diz esse vídeo. Nós temos que resgatar o maior número de pessoas que a gente puder. E Jesus, ele nos resgatou do domínio das trevas. Irmãos, nós temos que pregar essa palavra a tempo e fora de tempo, quer seja oportuno, quer não. Quer as pessoas nos achem agradáveis ou não, nós não vamos perturbar as pessoas, mas muitas vezes a gente não quer falar com medo de perder um amigo, com medo de ficar mal no grupo. Uma vez eu estava na academia, às vezes a gente para assim, enquanto descansa no exercício, entre um exercício e outro, aí tem aquele grupinho sempre daquele mesmo horário, umas pessoas legais. Aí um rapaz estava falando acerca de uma situação que um homem estava vivendo, aí não sei quem indicou para ele ir em tal lugar, que alguém começou e a outra estava recebendo aquilo. Porque isso é bom. Eu senti que o Senhor falou, você vai ficar calada? Eu poderia ter ficado calada, eu estava ali no meio dos três, eu não estava fora, eu não ia chegar ali, olha, né, me meter na conversa deles, mas eu estava ali, éramos nós três. Eu senti que o Senhor falou, você vai ficar calada? Aí eu comecei a falar, não, porque Jesus, eu começo, coloco o nome, que o nome é poderoso, aí ele vai dando... Não, porque Jesus falou isso, e depois que eu tive encontro com Jesus, essas questões internas melhoraram, porque Deus, ele se preocupa com o nosso interior, como está o nosso coração. Os dois ficaram assim. Eu poderia ter me omitido, como algumas vezes eu posso até ter me omitido, sim. Mas, irmãos, não se preocupe, quem quiser guardar a sua própria vida, perdê-la-á. Nós temos que resgatar pessoas do domínio das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. E voltando lá para 2 Pedro, quando ele diz assim, esses escarnecedores estavam dizendo que estava demorando, né? E ele disse, não, Deus intervém na história, sim. E ele diz assim, amados, não esqueçam disso. Para o Senhor, versículo 8 do capítulo 3 de 2 Pedro, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Aqui nós vemos duas coisas. Uma que eu falei uma vez, uma amiga uma vez falou, não, tem aquelas pessoas que estão destinadas para o fogo eterno. Eu falei assim, não. Eu creio que a vontade de Deus é que todos cheguem ao arrependimento. Não é o que está dizendo aqui? Não cabe a nós achar, não, isso daí não tem jeito. Aí a gente se omite. Não, Deus está demorando porque Ele quer que todo mundo chegue ao arrependimento, sim. Deus não é indiferente, a demora dele não demonstra que Ele é indiferente, demonstra que Ele é paciente. E em cima, no versículo de cima, fala o quê? Que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. O tempo cronológico, nosso tempo cronológico, para Deus não significa nada. Deus, em um dia, pode fazer o que o homem levaria 1000 anos para fazer. Várias gerações construindo, às vezes, uma nação, né? Às vezes plantamos algo que só os nossos tataranetos vão colher. Por quê? Porque nós temos o tempo cronológico. Mas um dia para Deus é como 1000 anos. E Deus tocou no meu coração com essa palavra, de acordo com o critério de Deus. Um dia para Deus é como 1000 anos. Jesus pode ter morrido ontem. Jesus pode ter sido crucificado ontem. E hoje, ou amanhã, pode ser o domingo da ressurreição. Pelo critério de Deus, pode ser assim. Ou seja, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é tão real, é tão atual. Ele transforma a nossa vida agora. Ele transforma o que foi feito lá, como diz naquele hino que cantamos no Milagre. Seu sangue derramado no Calvário me dá vitória nesta hora. Ou seja, o que aconteceu lá
há 2000 anos atrás, provoca efeitos hoje na minha vida. É certo que Jesus virá. Isso é certo. Em Apocalipse diz, eis que veio em breve. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Outro recado do apóstolo aqui é vigiem. Vigiem, sabe por quê? Porque o Senhor virá repentinamente, como um ladrão. Se você soubesse que o ladrão viria em determinada hora da noite, você ia fazer o quê? Ia fechar a tua casa e proteger, vigiar para que ele não entrasse. Então ele diz, vigia, porque vocês não sabem a que hora virá. Nós não sabemos, né, que dia e a que hora Jesus virá. Mas eu trouxe uma notícia boa para a gente, que está em 1 aos Tessalonicenses. Enquanto você abre no capítulo 5, 1 Tessalonicenses, está perto de Filipenses, Colossenses, todos os enses. Aí vem Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, né? Ele começa falando no capítulo 4, versículo 13, falando aqui. Outra coisa, coisas que as pessoas falam, da morte ninguém escapa, né? Todos vamos passar pela morte. Será? Vamos ver aqui se todo mundo vai morrer. O meu sonho, eu falei para Deus, meu sonho é ser arrebatada, né? Quem não precisa gastar dinheiro com caixão, fazer velório, não é? Porque olha o que está escrito aqui. Ó, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, aqui não é o apóstolo, é a palavra do Senhor, que nós, os que tivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Eu não vou ler para não terminar, ou seja, para não atrasar o tempo, eu já tenho essa palavra decorada, né? Porque diz que a gente deve se consolar uns aos outros com essa palavra. O que vai acontecer? Digamos que Jesus volte hoje. Nós estamos vivos, certo? Mas nós não vamos na frente daqueles que já morreram em Cristo. A palavra diz que aqueles que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar dos mortos, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados junto para encontrar, juntamente com os mortos ressurretos, encontrar o Senhor nos ares. Ou seja, terão pessoas que não vão passar pela primeira morte, né? Se Jesus voltar hoje, os que estão vivos vão ser arrebatados, tirados violentamente desta terra. O arrebatamento é isso, é tirados com violência, né? Nós aguardamos um novo êxodo, né? O êxodo do povo de Deus, quando nós seremos redimidos, tirados desse mundo, né? Onde a violência, o que me assusta mais nesse mundo, que às vezes eu falo, ai Senhor, por causa dessas coisas que eu não gostaria de estar aqui, é a maldade humana. A maldade principalmente contra crianças, contra os animais e contra os idosos. Ou seja, a maldade não é violência, a gente já está ficando até acostumado, né? A gente não sabe se é tiro ou se é bomba, a minha gatinha que consegue discernir, né? Não é essa violência, essa guerra urbana, não é isso o que me assusta mais é a maldade humana. É até onde o homem é capaz de ir. Às vezes tem notícias no jornal que eu saio da sala, eu não quero ouvir, mas sempre aparece alguém que diz assim, você ouviu aqui? Eu falei, não, eu ouvi, mas eu não quero, eu saí. Aí a pessoa quer comentar, às vezes coisas que posto no Facebook, eu já botei, não bota vídeo para mim que tem bichinho sofrendo, ou então coisa de violência. Eu não quero ver, eu conheço o meu limite, a gente tem que conhecer o nosso limite. Se eu não tivesse essa dificuldade, eu estaria bem mais avançada, engajada em uma luta de defesa, de proteção. Mas tem coisas que eu não consigo ver. E isso é uma barreira para mim. Então, nós seremos tirados desse mundo.
seremos tirados com violência, seremos arrebatados. E de que maneira nós devemos viver enquanto esperamos essas coisas acontecerem, né? Nós devemos nos edificar, né? Edificar a nossa fé, algo que diz aqui, orando no Espírito. Quando a gente ora no Espírito, não sei se você fala em línguas, porque quando nós falamos em línguas, nós edificamos a nós mesmos. Se eu chegar aqui e começar a falar em línguas, eu não vou edificar vocês, a não ser que haja alguém que interprete o que eu estou falando, alguém que tenha o dom de interpretar, ou se eu mesmo, Deus me usar para interpretar. Por isso que Paulo diz, quando você profetiza, quando você dá uma palavra revelada, você edifica a igreja. Quando você ora em línguas, você edifica a si mesmo, você é fortalecido. Por isso, não sei se vocês repararam, é bom estar tendo essa aula prática. Às vezes a gente está aqui, a pastora também faz isso, às vezes a gente está orando, a gente não sabe o que orar. Aí a gente fala em línguas e depois continua orando. Por quê? Porque nós nos edificamos, aí a gente pode continuar a oração de acordo com a vontade de Deus. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém. Mas Ele intercede na nossa oração de acordo com a vontade de Deus. Por exemplo, pede para eu orar pelo Nil. Aí eu estou aqui, eu não sei o que orar. Aí eu começo a orar, colocando a vida do Nil nas mãos do Senhor. Aí eu começo a orar, me edificando, orando no Espírito. De repente, a minha oração vai tomar um outro rumo. Um rumo que não foi determinado por mim, mas pelo Senhor. De acordo com a vontade de Deus para a vida do Nil. Então, que a gente possa entender essas coisas, né? E perseverar na fé original. A palavra diz, se alguém pregar a vocês outro evangelho diferente daquele que vocês têm ouvido, que seja amaldiçoado, né? E algo interessante também que diz lá no final, em Judas, diz, aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula, e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, seja a glória, a majestade, o poder, a autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Ou seja, Deus é poderoso para nos impedir de cair. Nós temos que nos apegar no Senhor, estar perto dEle, estar sempre orando, não é o dia inteiro orar, não é orar o tempo inteiro, Senhor Deus Todo-Poderoso, aí faz aquela oração longa. Orar é falar com Deus, é ter consciência da presença de Deus contigo. Né? Às vezes já aconteceu assim de irmãos falar, ora por mim. Eu falo, tá, vou orar. Aí, por exemplo, saio daqui da igreja, eu já saio no carro orando, para eu não esquecer. Porque se alguém fala para mim, ora por mim, e eu falo, vou orar, é uma responsabilidade grande minha. Aí eu já saio orando, Senhor, toma essa pessoa em tuas mãos, abençoa. Ou recebe um vídeo compartilhando, ore. É orar onde você está, é falar com Deus acerca, é abrir caminho, né, para aquela vida. E algo interessante que está em Tessalonicenses, no capítulo 5, eu vou fechar 9 horas, eu vou falar, porque senão, se eu falar, pedir para vocês levantarem antes, pode dispersar. E é algo importante. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, fala da vinda do Senhor. O Senhor virá repentinamente, assim como um ladrão chega de repente numa casa, se a casa não estiver vigiada, o ladrão entra. Então, por isso que ele diz, vigiem, porque vocês não sabem a que hora virá o seu Senhor. Mas tem algo interessante que diz aqui no versículo 4, mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Entenderam a grandeza disso? Se você continuar na luz, amando o teu irmão, amando a Deus, se você permanecer na luz, esse dia não vai te pegar de surpresa. De um jeito ou de outro, você vai saber, o Senhor está voltando. Você não vai sair por aí dizendo, o Senhor vai voltar amanhã a tal hora, e está no horário de verão, ainda muda, né? Não, não é isso. Não é
essas profetadas, né, como dizem, é você sentir, não é olhar para fora só. Nós temos que olhar para Israel, sim, porque Israel é a videira de que a Bíblia fala, né? Mas, olha só, vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você foi destinado para isso, para receber a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.